Estamos aqui com a reumatologista Tayana Reis, da UERJ, para conversar sobre fibromialgia. Tayana, bom dia. Gostaria que você me explicasse, por favor, no que consiste, o que é a fibromialgia. Bom dia, Adriana. Então, a fibromialgia, ela é uma doença não inflamatória e é a principal causa de dor central generalizada. É uma sensibilização central que a gente chama. Então, esses pacientes, eles costumam ter uma dor musculoesquelética difusa, associada principalmente à fadiga, a distúrbios do sono, tem mais risco, né, até de distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno pós-traumático, e podem ter algumas outras doenças associadas, como enxaqueca, que a gente chama de migrânia, síndrome do intestino irritável, uma bexiga hiperativa. Então, são pacientes que têm uma dor crônica generalizada. Quando a gente fala dor crônica, é uma dor persistente por mais de 3 meses, e a dor difusa é que acomete várias regiões do corpo, pelo menos 6 sítios, incluindo cabeça, braços, tronco, abdômen, lombar, região glútea, então uma dor difusa. Então, esses seriam os principais sintomas, os principais pontos que as pessoas que são acometidas pela fibromialgia devem ter atenção. Sim. Antigamente pensava-se que era só uma dor crônica difusa, mas foi vista a relação, principalmente com fadiga e distúrbios do sono. São pacientes que podem dormir a quantidade indicada de horas, né, entre 8 e 12 horas, e acordam cansados, ou acordam com sensação de enferrujado, ou com uma dor persistente. É o que a gente chama de sono não reparador, como se o sono fosse tão leve que a pessoa não conseguisse descansar o corpo mesmo. E muitas vezes a angústia da fibromialgia, além da dor crônica, persistente, é porque o paciente acha que tem alguma causa específica para aquela dor. Então, acha que foi um trauma, ou às vezes uma dor abdominal, que é um problema no órgão interno. Então, parece que é mais grave, né? A dor, de fato, existe, que é uma preocupação dos pacientes, é uma angústia, né? Muitas vezes eles recebem o diagnóstico de que a dor é da cabeça deles. Não, esses pacientes sentem dor difusamente e o tempo todo ao longo do dia. Mas não existe uma lesão de órgão-alvo que justifique aquilo, ou uma gravidade que esteja causando aquela dor. Tayana, gostaria de saber quem são as pessoas mais afetadas pela fibromialgia. Existe um grupo? Sim, existe. Principalmente mulheres entre 20, 50, 55 anos. São as pessoas mais acometidas pela fibromialgia. E a gente sabe que no mundo, em torno de 10 a 15% das pessoas têm uma dor difusa crônica. E dessas, a principal causa dessa dor difusa crônica é a fibromialgia. Existe alguma razão para as mulheres serem mais afetadas pela fibromialgia? Pois é, ainda não tem uma justificativa, né? Não tem uma fisiopatologia, mas a gente vê essa relação. Muito se pergunta sobre as variações hormonais ao longo da fase adulta da mulher, né? Onde tem todos os ciclos menstruais, gestação e menopausa, mas ainda não tem nada confirmando isso como uma causa da fibromialgia. Como que seria feito o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico é clínico, baseado numa dor crônica por mais de 3 meses, uma dor difusa, que tem que pegar pelo menos 6 sítios de acometimento. Antigamente, a gente falava muito dos tender points, que eram locais mais dolorosos no paciente, mas agora acredita-se que hajam áreas dolorosas. Então, pegando braços, pernas, tronco, cabeça. Além disso, o paciente ou a paciente, já que é mais prevalente em mulheres, deve ter fadiga e ou distúrbio do sono associado para fechar o diagnóstico. Além disso, a gente tem que excluir outras causas de dor crônica,
Então, pacientes com algumas doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, lúpus, eles podem ter dor crônica secundária a uma dor localizada, uma artrite, uma lesão de pele, de tendão. Então, a gente tem que excluir outras causas que justifiquem aquela dor difusa. Então não existe exatamente uma causa para fibromialgia. Ela pode acometer qualquer pessoa você falou que a partir dos 50 anos, geralmente, né? Não, na Perdão. verdade, a maior incidência é entre 20 e 50 anos. Então, não existe uma causa, a gente não encontrou nada ainda que seja uma predisposição familiar, né? Não podemos falar que pais com fibromialgia terão filhos com fibromialgia. Pode acontecer ao longo da vida e pode ou não ter um fator precipitante. Geralmente não tem um fator precipitante para o desenvolvimento da doença. O que a gente pode fazer, muitas vezes, uma dor localizada crônica pode sair de uma dor periférica para uma centralização da dor. A fibromialgia é o protótipo da dor central. É uma dor já com alteração de neurohormônios, alteração da percepção da dor e da emoção da dor. Então, tem a dor mantida e tem uma emoção alterada em relação à dor. Mais dores periféricas crônicas, como osteoartrite de joelho, artrite reumatoide, alguma lesão traumática de um acidente ou uma lesão neurológica, se persistente, se a gente não tratar a dor periférica, ela pode virar uma dor central e aí vai ficar um quadro semelhante. Então, assim, na fibromialgia, que é uma doença primária, né, central, não tem como a gente prevenir. Mas as dores periféricas a gente deve tratar para que não exista a centralização da dor. Gostaria de abordar quais são as complicações, né, as implicações que a pessoa que sofre com a fibromialgia ela pode ter. Se existe algum agravamento, como que funciona? Então, as complicações são principalmente psicológicas, sociais e em relação ao trabalho também, né, a qualidade de vida. Tudo isso fica muito prejudicado por conta da dor. É como se a pessoa estivesse sempre, ao longo do dia, sob ameaça de dor. Então, ela está sempre num estado de alerta. E nós sabemos que algumas questões emocionais e físicas, então, alguns exercícios físicos, mesmo que não sejam intensos, eles podem piorar a sensação de fadiga e de dor. Então, isso vai flutuar ao longo dos dias e meses. Isso pode atrapalhar o trabalho, a pessoa pode não, né, o absenteísmo aumenta, isso atrapalha socialmente, ela para de participar de festas, de eventos sociais, de relações de amizade, de família, e psicologicamente, porque a pessoa muitas vezes não é compreendida. Muitas vezes uma pessoa com dor crônica, o familiar, o amigo, o chefe não entendem que a dor de fato existe e que ela pode ser intensa e o paciente, como está acostumado a sentir dor, ele não vai ter aquela face de dor, não vai ter uma posição de dor, ele só vai ter aquela situação que muitas vezes não é compreendida. Então, vários pacientes, assim, em torno de 30%, 40% dos pacientes desenvolvem depressão, ansiedade ou transtorno pós-traumático. É como se fosse uma desregulação à resposta à dor. E existem implicações físicas mesmo? É possível que uma pessoa possa ter uma paralisia em algum membro, alguma coisa desse tipo? Não. Apesar de eles poderem sentir sensação de inchaço, de dormência, de fraqueza, não existe no exame físico e nos exames laboratoriais nada que comprove objetivamente uma sequela. Não é uma doença que deixa sequela. Mas a dor leva à imobilização, ao sedentarismo, a uma sarcopenia, uma fraqueza muscular. E muitas vezes as atividades não podem ser feitas não só pela limitação da dor, mas também pela limitação muscular e de preparo físico. Gostaria de saber quais são as alternativas de tratamento para fibromialgia. Com o que vocês trabalham? Sim, temos algumas alternativas. É um tratamento multidisciplinar. Nós temos o tratamento não farmacológico, que são 3 itens.
informar o paciente sobre a doença, sobre a benignidade, né, em relação a sequelas, saber que a dor existe, e validar essa dor do paciente, e informar que haverá variação ao longo do tratamento. A outra opção terapêutica, que é muito importante também, é a psicoterapia, né, e atividade física. E aí nós esbarramos com uma dificuldade. Esse paciente, no início da atividade física, ele vai ficar com um pouco mais de dor e com mais fadiga. Mas a persistência da atividade física leva a uma melhora desses sintomas. Então, eu tenho que convencer o paciente de que aquilo é importante, que vai doer, mas que com o tempo vai melhorar. E uma estratégia é começar com pouca quantidade de exercício físico, sem impacto, com atividades que são legais de se fazer. E com 5 minutos, 8 minutos, aumentando gradativamente. Tudo isso é importante até para a autorregulação do paciente, para ele entender isso. Além disso, tem um tratamento farmacológico, que geralmente é com antidepressivos tricíclicos, com inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, e até com pregabalina, gabapentina, para reduzir a dor e ele conseguir fazer o tratamento não farmacológico também. E a meta não pode ser em tanto em intensidade de dor, mas em qualidade de vida, né? Assim, a meta vai ser talvez brincar mais com o neto, ou voltar para a atividade de trabalho, ou fazer coisas que deem prazer. E aí, gradativamente, a gente vai melhorando a dor e devolvendo aquele paciente para a sociedade. Recentemente foi aprovada na Câmara dos Deputados uma lei que equipara as pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência. O que você acha que isso significa para a pessoa com fibromialgia? Que benefícios que isso pode trazer para essa pessoa? Sim, isso poderia ajudar, na verdade, em relação às limitações que muitas vezes a dor causa, né? Em relação à fila do banco, aonde estacionar, ou até as pessoas entenderem no trabalho que aquela pessoa pode ter uma limitação relacionada à dor e em alguns dias está melhor, mais produtiva. A gente sabe que esses pacientes, eles têm alguma alteração na memória também, que a gente chama de fibrofog, como se fosse uma lentificação do pensamento por conta da dor, ou até déficits cognitivos durante o dia a dia. Então, funções normais do cidadão, né, eles podem estar prejudicadas por conta da dor. Então, eu acho que isso traz uma visibilidade de que aquela dor é real, que tem outras implicações, outros sintomas somáticos associados à dor generalizada, e que aquela pessoa tem que ter uma adaptação do ambiente para que ela faça as coisas, para que ela tenha qualidade de vida. Eu acho importante, né, principalmente pela visibilidade que a gente traz da doença, da limitação e da validação que isso dá na dor do paciente. É óbvio que o nosso objetivo não é um afastamento de longa data. A gente não quer que o paciente fique afastado, porque a gente entende que saúde também é trabalho, é convívio social, é atividade física, mas em alguns momentos a rotina tem que ser adaptada e aquele paciente talvez tenha que se afastar por um tempo para controlar melhor a sua dor. Bom, eu agradeço então a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.